Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Hoje aqui, dia 18 de abril de 2019, uma quinta-feira. Hoje acordei um pouco mais tarde, hoje perdi a hora, são por volta de 6:30 da manhã, mas amém. Importante é nós tirarmos o nosso tempo para ler a palavra do Senhor e permanecermos nele, ligados nele, fazendo a vontade dele, o querer dele. E é isso que nós vamos fazer essa manhã. Essa manhã nós estamos parando tudo para lermos a palavra dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nessa manhã a gente vai estar lendo aqui, ó. 1 Samuel, do capítulo 3 ao 7. Em nome de Jesus. Primeiro Samuel, capítulo 3 ao 7. Aleluia. Vamos lá, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso. Ô Senhor, muito obrigado, Deus, por essa manhã, Senhor, na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Espírito Santo, por ter me guardado, me abençoado, Senhor. Oh, meu Deus, nesse momento eu te peço, Pai, que o Senhor venha me iluminar, Senhor, na leitura da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha me ajudar na leitura da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, venha falar comigo, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha habitar no meu coração, Senhor, e que eu venha me tornar um praticante da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Faça que através da Tua palavra a mudança aconteça na minha vida, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus. Assim eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aleluia, Jesus. Então diz assim, ó, capítulo 3. Deus fala com Samuel em sonhos. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando deitado Eli no seu lugar, e os seus olhos já começavam a escurecer, que não se podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a área de Deus. O Senhor chamou a Samuel chamou Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Porque tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, e ele, pelo que Eli disse a Samuel, vai-te deitar-te,
E há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque eu já fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca mais será expiada a iniquidade da sua casa de Eli com sacrifícios, nem com ofertas de manjares. Samuel conta a visão para Eli. E Samuel ficou deitado até pela manhã. E então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, Samuel temia relatar essa visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: que palavra é a que te falou? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça, e outro tanto se encobrirás alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel contou-lhe todas as palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: é o Senhor, faça o que bem parecer aos teus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Os filisteus vencem os midianitas, os filisteus vencem os israelitas. E veio a palavra a Samuel a todo o Israel. E Samuel saiu ao encontro à peleja dos filisteus. E se acabou junto a Eleazar, Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. E enviou, pois, o povo a Siló,
e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo o arraial jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz tão grande de júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que nunca mais sucedeu, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as suas pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que, porventura, não venhais servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. A arca é tomada, Ofni e Finéias são mortos. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou-se no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava assentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa, e veio e o anunciou a Eli. E eis que era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, meu filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca do Senhor foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção à arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta, que quebrou-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua hora, a mulher de Finéias, grávidas, próximo ao parto, e ouvindo estas novas, que
a arca de Deus era tomada e de seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ele, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino Aquibô, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. A arca na terra dos filisteus causa-lhe aflições. E os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Astode. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. E levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdote, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram pô-lo no seu lugar. E estando-se de madrugada, no dia seguinte de manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagom e Astode até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Astode e os assolou e os feriu com hemorroidas, e Astode e aos seus termos. Vendo então os homens de Astode que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca de Deus de Israel? E responderam: a arca de Deus de Israel dará a volta a Gate. Assim a rodearam com a arca do Deus de Israel. E sucedeu que, desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, e muito grande vexação, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes secretas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os Ecrons exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca de Deus para nos matarem a nós e ao nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca de Deus de Israel e torna para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo,
porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravava ali. E os homens que morriam eram tão feridos, e os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroida que o clamor da cidade se subiu até o céu. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se enviarmos a arca de Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta lhe enviareis, não a oferta para expiação da culpa. Porém, sem falta lhe enviareis uma oferta para expiação da culpa. Então sereis curado, e se vos fará saber que a sua mão não se tira de vós. Então disseram: qual é a expiação de culpa que lhe havemos de oferecer? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro, 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazeis, pois, uma imagem da vossa hemorroidas e imagem dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima de vosso Deus, e de cima da vossa terra. Porque, pois, endurecereis o coração como os egípcios, e Faraó endureceram o coração, porventura, depois os de haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram. Agora, pois, tomais e fazei-vos um carro novo, e tomai suas vacas e tomai 2 vacas que criem sobre vós, as quais não. E tomais 2 vacas que criem, sobre as quais não tenhais subido ao jugo, e atais as vacas ao carro, e levai os seus bezerros após elas para casa. Então tomai a arca do Senhor, e pondo-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado, as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa. Assim a enviareis para que se vá. Vede então, se subir pelo caminho do termo de Bet-Semes, e foi ele que nos fez este tão grande mal, senão saberemos que não nos tocou a sua mão, e isso nos sucedeu por acaso. Assim fizeram aqueles homens, e tomaram as 2 vacas que criavam, e as ataram ao carro, e os bezerros encerraram em casa, e puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre, com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes, e seguiram o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás dela, até ao termo de Bet-Semes. A arca do Senhor chega a Bet-Semes, e andavam os de Bet-Semes fazendo
a cega do trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca, e vendo-a se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-semita, e parou ali, e ali estava uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas do Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e puseram-na sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-semes ofereceram holocausto e sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor, em expiação da culpa por Astoide uma, e por Gaza outra, e por Asquelon outra, e por Gate outra, e por Ecrom outra, como também os ratos de ouro segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencente aos cinco príncipes, desde a cidade forte até as aldeias, até Abel, até Abel, a grande pedra. Sobre a tal puseram a arca do Senhor, que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-semita. E feriu o Senhor 2 homens de Bet-semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir o povo 50.700 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Betseba: quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus santo? E quem subirá desde nós? E enviaram, pois, mensageiro aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei subir para vós. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadad, o outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Samuel exorta ao arrependimento. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim. Tantos dias se passaram que chegaram até os 20 anos, e levantava toda a casa de Israel, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai de vós os deuses estranhos e os de Astarote, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi ele vós, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. E disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orai por vós, e orareis por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e derramaram diante do Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Israel, os filhos de Israel em Mispa.
os filisteus são vencidos. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feridos até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e pôs-na entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, Jesus. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao termo de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, até os seus termos. Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel jogou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano, e rodeava a Bet-Yash, Gilgal e a Mispa, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém. Aleluia. Pois bem, amados, finalizamos a leitura da palavra do Senhor aqui essa manhã. Glória a Deus por isso. Vamos orar agora a Ele, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, obrigado, Pai, pela leitura da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Oh, meu Pai, diante de Ti agora, Senhor, eu apresento agora, Senhor, o meu dia, Senhor, eu coloco o meu dia, Senhor Jesus, nas Tuas mãos, Senhor. Senhor, prepara para mim ser um dia abençoado, Senhor. Oh, meu Deus, que eu possa, Senhor, estar na Tua presença, Pai, no dia de hoje, Senhor. Que a Tua presença, que o Teu Espírito Santo possa estar sobre a minha vida, Pai. Que o Senhor possa estar me ajudando, Senhor, no dia de hoje, me dando sabedoria, me dando entendimento, Senhor. Oh, meu Deus, para fazer aquilo que é reto aos Teus olhos, Senhor. Aquilo que realmente se agrade, Senhor. E que eu venha encontrar graça aos Teus olhos, Senhor. Oh, Senhor, para que o Senhor venha se chegar até mim, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Me ajuda, Senhor, a ser uma pessoa, Senhor. Que o Senhor tenha agrado, Pai, sobre a minha vida, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço, meu Pai. Senhor, não me deixa, Senhor, não me deixa, meu Deus, oh, meu Pai. Que os meus olhos, Senhor, o meu coração, a minha mente desejem as coisas que não são Tuas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tira tudo de dentro de mim, Senhor, que não é Teu, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te peço nessa manhã, Senhor. Me ajuda, me dê força, me dê ânimo, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Assim eu te peço, meu Senhor, e te agradeço nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém.